Uma mulher pequena e delicada é levada sem vida até um hospital. Os investigadores se apressam em descobrir a identidade dela. Com uma longa lista de suspeitos e poucas provas, essa investigação vai durar 48 longos anos até que a justiça seja feita. Mas será que foi feita? Essa é a história de Judy Loomis. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de conteúdos sobre crimes reais, eu te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal para que você receba mais conteúdos como esse e também para espalhar a notícia e para trazer mais gente aqui para compartilhar com a gente dessas histórias e para que esse canal continue crescendo e alcance cada vez mais pessoas. E gente, eu vou pedir para vocês terem paciência, senta aí, pega alguma coisa para você comer, para você beber, porque essa história é muito maluca e tem muitos pontos, muitas reviravoltas, até o Ted Bundy vai entrar nessa história aqui. Então fica comigo até o final, você não vai se arrepender, combinado? Então bora para a história de hoje. A história de hoje, ela se passa no ano de 1972, na cidade de Bottle, em Washington. E nós vamos falar de uma menina chamada Judy Loomis, uma menina linda, de 20 anos de idade, que morava ali naquela cidade com a mãe, chamada Rosemary, com o seu pai, chamado John, mais conhecido como John Sênior, porque ela também tinha um irmão chamado John, que era mais velho e já não morava mais em casa. Ela morava ali aos 20 anos e ela também tinha uma irmã de 12 anos chamada Jenna. No ano de 1972, essa família morava ali naquela cidadezinha pequena, que era descrita como uma cidade bem rural, onde as pessoas, imagina, não trancavam a porta do carro, a porta de casa. Era uma cidade realmente onde todo mundo se conhecia, era bem rural, então atividades ao ar livre eram muito comuns, né? Principalmente ali entre os jovens, crianças, adolescentes, andar de bicicleta, andar a cavalo. Então essa era a rotina ali daquela família. E a Judy, especificamente, ela é retratada ali, contada, né, pelas pessoas como uma menina muito alegre, muito festiva, muito interessada por artes. Ela desenhava, ela pintava, ela fazia gravuras e esculturas. Ela chegou também a fazer pinturas em vitrines de loja para ganhar uma graninha ali naquela época. E ela tinha uma adoração por animais. Ela era meio que uma protetora, defensora dos animais ali naquela época. Teve até um episódio que a irmã dela conta, onde algumas pessoas estavam praticando tiro ao alvo ali com alguns pombos e ela consegue ali resgatar um desses pombos e ela entra ali numa discussão, ali num conflito com essas pessoas. Então esse era o tipo de pessoa que a Judy era. E também ela tinha um cavalo, ela ganhou um cavalo de presente e ela não tinha um espaço em casa para manter um cavalo. Então ela mantinha esse cavalo em um estábulo que ficava a 6 quilômetros da casa dela. Tem uns depoimentos muito emocionantes da irmã dela, em um dos documentários que eu assisti, onde essa irmã conta que ali em 1972, a Judy com 20 anos e essa irmã, a Jenna, com 12 anos, elas alcançaram ali uma estatura física muito parecida e ela estava muito feliz, ela achava muito divertido, né, a irmã, que elas estavam compartilhando ali pela primeira vez roupas e sapatos e estava sendo uma fase muito gostosa entre as irmãs ali. Só que é nesse momento em que a nossa história infelizmente vai acontecer. No dia 23 de agosto de 1972, aproximadamente às 16 horas, a Judy resolve dar um passeio com seu cavalo. Então ela avisa ali a mãe, a irmã, que ela vai sair para dar um passeio com o cavalo dela. Só que vocês lembram que o cavalo dela, ele ficava guardado em um estábulo, que ficava a 6 quilômetros da casa dela. Então o que ela faz? Ela pede ali, a irmã dela tinha ganho botas novas, que essas botas são muito importantes na história,
que se chamava Waffle Stompers, eu acho que é assim que se fala, tá, gente? Que essas botas elas tinham o solado em forma de waffle, não em forma de waffle, mas quando a impressão que essa bota causava no chão era em formato de um waffle. Então ela queria usar a bota nova da irmã, a irmã concordou, ela estava muito animada, calçou as botas e quando ela estava saindo de casa, ela decidiu ir de bicicleta, né, até esse estábulo e ela tinha uma bicicleta nova, branca, de 10 marchas. Então ela pegou ali, né, eu não sei como é que chama, eu esqueci como é que chama. As rédeas, gente, as rédeas do cavalo. Ela pegou as rédeas do cavalo, subiu ali na bicicleta dela branca e ela já estava saindo quando a mãe dela chamou ela: Ô Jodie, vem cá, você tá levando a sua moedinha, minha filha? Porque a mãe, ela tinha o costume de sempre dar uma moedinha de 10 centavos para as filhas quando elas iam sair, para caso acontecesse alguma coisa na rua, elas precisassem avisar. Lembrando que era 1972, não existiam telefones celulares, obviamente, então a mãe tinha essa preocupação das filhas terem um trocadinho ali para usar um telefone público se elas precisassem, né? E aí ela falou: não, mãe, tá aqui, a moedinha tá aqui, mostrou para a mãe, colocou no bolso de volta e saiu. E aí, essa foi a última vez que a mãe viu a Jodie com vida, infelizmente. Então, ela saiu de casa às 4 da tarde. Um pouco depois das 4 da tarde, não se fala o horário exato, tinha um casal que estava andando ali pela região. Eles entraram por uma trilhazinha que dava para ir de carro. Só que chegou um certo momento em que tinha um tronco atravessado no meio do caminho, assim. Eles pararam o carro para tirar o tronco. E aí, quando eles atravessaram esse tronco, eles encontraram a Jodie ali deitada, inconsciente, mas ainda viva, com um ferimento muito grande na cabeça que estava sangrando muito. Ali naquele momento eles não sabiam que era Jodie, eles não conheciam a Jodie. Então o que eles fizeram? Eles pegaram essa menina, colocaram no carro deles e levaram então até um hospital ali mais próximo. Só que a Jodie perdeu a vida ainda no trajeto, tá, gente? Ela não chegou com vida até o hospital. Então ficou um ponto ali meio que eu não entendi muito bem, porque esse casal chegou umas 4 e pouca ali e fala um pouco depois das 4, né, para pegar a menina, mas ela chega no hospital às 18 horas. E ali ela chega sem vida e os médicos que vão atender ali a ocorrência, né, a chegada dela, percebem já que ela tá sem vida, e aí eles vão buscar entender a história, buscar informações ali sobre aquela mulher. E aí o que eles encontram ali, né? Nada. Ela não tinha nenhum documento, não tinha nada que a identificasse muito claramente. Então o médico percebe ali que ela tem um ferimento a bala na cabeça. E como que ela chega lá nesse hospital, né? Ela chega vestindo a roupa íntima, né, a calcinha e o sutiã, a blusa, as meias e as botas, sendo que uma das botas estava amarrada e a outra estava desamarrada. Ela tinha também um anel no dedo ainda, então o que para mim daria a impressão de que não foi um roubo, né? E aí também eles identificam já ali na hora que era uma menina muito jovem ali, muito pequena, muito delicada. Então eles vão realmente ficar com aquela menina ali no hospital e esperando a identificação. E às 18h20, muito rápido, tá, gente? Porque eles chegaram ali no hospital por volta das 18 horas. Aí às 18h20 a polícia já estava levando esse casal até o local onde eles encontraram a menina, e realmente eles chegam ali naquela estrada que se chama Penny Creek, e essa estrada era uma ladeira, e lá no alto da ladeira tinha uma entradinha de estrada de chão. E aí no caminho eles encontram um pai e um filho.
Esses caras, eles se chamavam, o pai se chamava Ken Rice e o filho se chamava Alan. E eles estavam ali cortando lenha. E aí os investigadores chegaram ali e falaram, olha, a gente precisa que vocês saiam daqui porque foi encontrada uma moça que, né, nessa situação, descreveram e a gente precisa isolar a área para investigar. E aí eles falaram que eles estavam ali há algum tempo cortando lenha. Os investigadores perguntaram, vocês ouviram algum barulho de disparo? Eles falam que não ouviram nada, tá? Guarda aí. Então, já naquele mesmo dia, os investigadores encontraram ali a bicicleta de 10 marchas branca e uma moedinha. Tinha ali o local, né, onde ela foi encontrada, eles conseguiram ali localizar e realmente era uma poça vermelha ali, no meio da mata. Mas não encontraram nada além disso, assim, nenhuma pista que levasse ao possível autor ali do crime. Já às 20h20 aproximadamente, 8h20 da noite, a Jenna chega em casa apavorada, porque ela perdeu a hora na rua e ela sabia que elas tinham que estar em casa antes de escurecer, né? Então ela chegou em casa já preparada para aquela bronca e a mãe falou assim, tá, você chegou, mas cadê sua irmã? E a Jenna, nossa senhora, quando a Judge chegar, ela vai tomar uma bronca daquelas. E a preocupação dela com a irmã era nesse sentido. Pô, minha mãe que vai acabar com a raça da minha irmã, né? Porque uma hora dessa ela na rua ainda, eu já cheguei tarde, ela nem chegou ainda. Mas as horas foram passando ali e aí a irmã, que é quem dá os depoimentos ali nos documentários, ela começa a ficar realmente, pô, não é uma fugida qualquer, né? Ela já tá passando um pouco ali. E aí os pais começam a ligar para amigos, para vizinhos, para os hospitais ali em busca da Judge e não conseguem nenhum retorno. Só que essa informação chega até a delegacia de que tinha um casal procurando uma menina de 20 anos de idade que tinha sumido ali pela região. Então, os investigadores, eles, juntam, né, uma informação com a outra e aí, deve ser essa menina, vamos lá. E aí os investigadores chegam na casa dos pais e assim, a irmã conta que é uma cena aterradora. Os pais estavam ali no telefone ainda nas buscas e aí quando os pais veem aqueles dois investigadores na porta da casa deles, a mãe já desaba na hora e aí o pai fica assim em choque. E aí os investigadores de fato falam, olha, encontramos uma menina foi encontrada e ela está sem vida no hospital e acreditamos que possa ser sua filha. E aí eles pedem ao pai para ir tentar identificar, né, aquela menina. E o pai chega no hospital e realmente lá então que ele sai daquele estado de choque realmente desmorona porque ele percebe, né, que era a menina dele. Falando da necrópsia, então, o que foi identificado ali? Tinha aquele ferimento à bala do lado direito da cabeça, então foram localizados 2 fragmentos de bala, tá? Um logo abaixo da pele ali e outro penetrou o crânio e atingiu o cérebro dela, infelizmente, que foi a causa da morte, né? E aí eles encontraram também na roupa íntima dela a presença de sêmen. Então, o que a polícia concluiu ali com a necrópsia e a investigação que eles tinham até o momento, né? Que esse agressor, então, conduziu a Judge até aquela mata, provavelmente ameaçada ali pela arma de fogo, né? E chegando lá, ele retirou ou a fez retirar as roupas, abusou dela e depois permitiu que ela se levantasse e começasse a vestir suas roupas. E quando ela sentou para calçar as botas, lembra, tinha uma amarrada e uma desamarrada, então acreditam que ela estava ali amarrando as botas
quando ele, por trás dela, chegou e fez o disparo. Porque esse disparo ele tinha uma característica de trajetória de cima para baixo. Então acreditam que ela estava ali sentada no chão, né, na hora do disparo. Bom, então nós tínhamos ali os projéteis de calibre 22 e tinha também o sêmen encontrado na roupa íntima dela. Só que naquela época, gente, vamos lembrar, a gente está em 1972, não existe ainda a análise forense do DNA. Agora, gente, a lista de suspeitos. Gente, eles investigaram muita gente, muita gente. Só que nós temos relatados aí nos documentários 6 suspeitos, tá? E, gente, é um bolo doido isso aqui. Continua comigo, vai fazer sentido mais pra frente, eu prometo pra vocês. Mas agora, prestem muita atenção que nós temos 6 suspeitos. Eu vou tentar separar cada um deles, tá? Então, o primeiro suspeito é um sujeito chamado Bill Ostrovsky. O Bill, ele era o dono lá do estábulo, da fazenda, onde a Judy guardava o cavalo dela. A família conta aí nesse período da investigação que esse Ostrovsky, ele chegou a insinuar alguma coisa, deixou a Judy desconfortável em algum momento ali, porque ela era babá da família. E aí, quando ela era babá da família, aconteceu alguma situação que a Judy ficou ali desconfortável, contou para os pais e o pai confrontou esse cara, falou: que isso, você não quero mais você perto da minha filha, e é isso. Então a polícia foi até essa fazenda do Bill Ostrovsky e descobriram que a família tinha acabado de chegar naquela manhã de uma viagem. Então, viagem perdida, né? Não descobriram nada ali. Pula para o segundo suspeito. É um cara chamado Ken Rice. Sim, aquele cara lá que estava cortando lenha lá na mata quando eles foram isolar a área do crime. A polícia já tinha feito uma outra busca e nessa segunda busca eles encontraram um casaco vermelho. E aí confrontaram o Ken Rice e o Ken Rice falou: pô, esse casaco aí é meu. Lembra quando vocês me mandaram sair lá da minha propriedade? Então, eu esqueci lá, eu tava lá cortando lenha, né? Tirei o casaco e larguei por lá, é meu sim. Enquanto a polícia interrogava o Ken Rice aí sobre esse casaco, falaram pra ele: mas você não lembra de nada mesmo ali? Não lembra de nada? Aí ele falou: olha, pensando bem, eu lembro sim de ter ouvido, de ter visto de passar ali na bicicleta. Logo depois eu ouvi o som de algumas motocicletas passando e eu também vi um carro passando com 2 caras assim meio cabeludos, barbudos e tal. Mas eles continuaram de olho nele, tá? Eles não vão tirar os olhos ali do Ken Rice. E mais tarde a gente vai descobrir que ele, na verdade, deveria ter sido muito mais suspeito do que ele foi, porque 40 anos depois, nesse documentário, a filha dele, uma menina chamada Kendra Rice, que ela vai contar que ela e as irmãs eram abusadas pelo pai, por esse Ken Rice. Só que nessa época a polícia não sabia disso ainda. E aí eles entrevistaram a Kendra, que era a filha dele. Chegaram na barraquinha dela ali, na estrada de frutas e legumes ali, e perguntaram para ela: olha, você viu alguma coisa nesse dia, tal, essa menina tá desaparecida? E ela falou: olha, eu lembro de ver essa menina passando sim, era por volta ali de 4 da tarde, ela passou e logo depois que ela passou, eu vi um carro passando, um carro passou alguns minutos depois, era um carro muito comprido e tinha a lateral toda assim de madeira e tinha 2 caras dentro por volta de 25 e 30 anos e esses caras eram cabeludos e tinham costeletas. E aí a polícia, pô, é a mesma descrição do
do pai, né? Do que o pai falou. O pai dela falou a mesma versão, mas são, né, filho e filha e pai, então não sei até que ponto eles combinaram isso aí, mas eles começam então a investigar esses terceiros suspeitos. Esses terceiros suspeitos aí eu não tenho muito o que falar pra vocês não, porque não identificaram os caras, não descobriram quem eram os caras, não localizaram esse veículo e não tinha mais nenhuma outra pista sobre esses tais cabeludos de costeleta aí num carro comprido. Então, chegou o dia do enterro, tá? E aí nos é revelado, então, o quarto suspeito. Esse quarto suspeito aí é um cara chamado William Bell, tá? Esse William, ele estava do lado de fora ali de onde a Judge estava sendo sepultada. Ele chegou mais tarde. E a polícia aqui fez uma coisa que eu acho fenomenal, que eles ficam de olho no funeral ali, no enterro, né, para identificar as pessoas ali que estão ali em movimentos suspeitos e acabam muitas vezes encontrando realmente o culpado ali por atitudes suspeitas ali no... E aí ele chegou atrasado ali naquele funeral, ficou ali do lado de fora, e aí os policiais estavam de campana ali, observando, vamos conversar com esse cara aí, né? Aí chegaram pra... Gente, senta aí, que essa aqui é a história mais maluca de todas. Pra mim, é esse cara aqui. Esse cara, ele vai falar o que pros policiais, né? Que ele era ex-marido de uma amiga da Judge chamada Karen. Depois a polícia descobriu que ele era um marido abusivo e a Karen se separou dele por esse motivo. Só que ele, depois já de separado da Karen, ele encontrou com a Judge em uma certa ocasião e aí ele chamou ela para sair. E aí ela deu um fora nele e ficou por isso mesmo, diz ele, né, que ficou por isso mesmo. Só que esse cara, ele vai falar umas coisas muito esquisitas. Ele vai perguntar para os policiais se foi encontrado. Olha isso, gente. Ele vai perguntar para os policiais se encontraram pele embaixo das unhas da Judge e dos botões da roupa dela. Gente, nessa época nem existia DNA. Esse cara tava meio no futuro já, né? Ele era meio... veio do futuro para falar para os policiais, ele jogar essa de que um dia isso aí seria usado para solucionar os crimes pelo mundo, né? Só pode ser isso, porque, né, não tinha DNA. Aí, outra coisa que ele vai falar, né? A polícia perguntou, você matou essa menina? Foi você? Você abusou dela? Matou ela? Aí ele falou assim, olha, eu só poderia ter abusado dela e matado ela em cumprimento do dever militar, né? Gente, que declaração foi essa? Eu fiquei chocada quando eu ouvi isso. Mas enfim, investigaram lá o cara e também a princípio não deu pra descobrir nada não. Porque o álibi dele era de que ele estava fazendo umas entregas em outro lado lá da cidade e tinha testemunhas que confirmaram o álibi dele, né? Então descartaram o cara por causa disso aí. Apesar dele ser totalmente, né, fora da casinha ou extremamente maldoso também, por esses comentários aí que ele fez. Tem mais por onde caminhar, então a polícia resolve arquivar o caso. Então, 1 ano e meio depois, em abril de 1974, a polícia ela recebe uma denúncia anônima de um informante da polícia que fazia parte de uma gangue de motociclistas. Ele ouviu uma história lá de uns caras da gangue relatando o abuso e a morte de uma menina lá, né, com as características muito parecidas com o que aconteceu com a Judge. E aí esse informante vai... E inclusive falaram da bicicleta branca de 10 marchas. Então, esse informante vai lá e faz essa denúncia para a polícia. E aí eles começam a investigar esses caras. E eles eram, né, fora da lei mesmo. Eles costumavam cometer delitos, inclusive abusos contra mulheres.
Só que tinha um cara que ele tinha se envolvido numa parada assim muito recente. Ele atirou num maquinista de trem e aí identificaram ali que o calibre ali da bala desse caso do maquinista era calibre 22. O nome desse cara era Richard Lovell, mas ele era conhecido como Yamaha. E aí eles bateram ali, né, a bala do maquinista com a bala que foi encontrada na Judge, só que deu incompatível, né, gente? O que não significa que não tenha sido ele ou que não tenha sido alguém da gangue, mas que não foi aquela arma especificamente que causou a morte da Judge. Então eles continuaram ali investigando tanto esse cara quanto os outros membros da gangue, mas também não deu em nada a princípio. E chegamos ao sexto suspeito. Gente, aqui que a história fica cabeludíssima, porque o que estava acontecendo no noroeste do Pacífico em 1972, 70, até isso aqui já foi no ano de 1975, tá? Mas o que estava acontecendo nessa época aí de 1975? Tinham meninas que estavam desaparecendo, né? Quem gosta de crimes reais, já vai saber, já vai sacar de cara de quem que eu tô falando. Mulheres, meninas, estavam desaparecendo ali pela região, né? Então, as sobreviventes, elas contavam que um cara com o braço engessado ou aparentando alguma dificuldade física, algum tipo de problema de saúde, as abordava e pedia ajuda ali com o carro ou para colocar alguma coisa dentro do carro, em cima do carro, etc. Esse cara era conhecido a princípio como Ted. E depois, gente, ele foi identificado realmente, era o famosíssimo Ted Bundy. E aí acendeu aquele alerta. Como a Judge estava ali na mesma região, a família, a polícia começaram, pô, é esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Foram investigar o Ted Bundy, gente. O cara com uma cacetada de mulheres, de casos de mulheres abusadas e outras realmente mortas, outras desaparecidas nas costas, e ele estava em outro lugar. Descobriram que ele estava em outro lugar no dia que a Judge morreu, gente. Não era ele. Desse crime, ele era inocente, né? Então ele foi descartado ali da lista de suspeitos muito rapidamente. E aí o tempo foi passando, a família, né? De vez em quando saiu uma notinha ali nos jornais sobre o caso. De vez em quando algum veículo de imprensa lembrava do caso, que era um caso não solucionado. Mas enfim, os anos foram passando. E aí 33 anos depois, em 2005, foi criado um departamento ali, uma equipe de investigação de casos arquivados, né? Não solucionados. E aí essa equipe pegou o caso da Judge para trabalhar em cima dele. E aí começaram a pensar ali em testar o DNA, né, daquelas provas. Só que aí, gente, para decepção dos investigadores, eles foram atrás dessas provas e, pasmem, não encontraram nem a roupa íntima da Judge, nem as amostras do sêmen ali que eles tinham coletado. Então eles ficaram decepcionados, né? E o tempo foi passando e nada foi acontecendo. Então no dia 18/5/2008 voltou um pedido de análise ali do que tinha, né? Das roupas e das botas da Judge. E em uma das botas da Judge conseguiram encontrar material genético, gente. Conseguiram encontrar um DNA masculino ali na bota da Judge. E aí o que eles fizeram? Começaram a chamar todos os suspeitos, todas as pessoas que poderiam um dia ter sido investigadas para
coletarem o DNA dessas pessoas e confrontar ali com aquele DNA, né? Porque nessa época, em 2008, já existia, então, análise de DNA. E foi dando tudo negativo, gente, tudo negativo, e a polícia não sabia mais por onde caminhar, mais uma vez. Passaram 10 anos investigando esses caras, 10 anos investigando outros possíveis suspeitos e nada deu em lugar nenhum. Em 2018, então, essa equipe vai tomar ali uma atitude que vai ser fundamental e decisiva para esse caso, tá? Eles vão, nessa época, eles percebem o movimento ali daqueles sites de árvore genealógica e eles decidem colocar o resultado daquele DNA encontrado na bota da Judge naquele sistema. E aí dá positivo, gente, dá match. Eles encontram, de fato, uma família, né, naquela árvore genealógica ali, um casal com 6 filhos, e dentre esses 6 filhos eles vão pesquisar, então, se tem algum deles com passagem pela polícia. E eles encontram, gente. Eles encontram um dos filhos desse casal que tinha passagem pela polícia. E pasmem, cara, ele já tinha ali passagem pela polícia por agressão íntima às filhas na década de 70 e mais recentemente agressão física às netas. Só que esse cara, ele nunca foi preso, por isso que o DNA dele não estava no sistema, né? Eu não entendi o porquê dele nunca ter sido preso. Ele foi denunciado, ele foi, né, tinha um registro de ocorrência, mas não tinha de fato a prisão dele. Bom, esse cara, ele se chamava Terence Miller, e na época desses fatos aqui em 2018, ele estava já com 77 anos e nunca tinha sido preso. Ele passou ali invisível e despercebido pela polícia esse tempo todo. E nessa época de 1972, ele trabalhava na construção civil ali na região onde a Judge foi assassinada. E aí começou uma caça a esse cara ali. Na verdade, eles começaram a seguir esse cara e a tentar conseguir o DNA dele para bater de fato, né, e comprovar 100% ali que o DNA pertencia a ele. Então, eles começaram a seguir o cara e uma certa vez ele foi num cassino e descartou um copinho de café. E aí os investigadores, eles pegaram esse copinho, retiraram o DNA presente ali e bateram com DNA, gente. Era ele. Eles tinham conseguido encontrar o cara. Então, o Terence Miller, ele foi preso em dezembro de 2019, mas, gente, esse final aqui é revoltante em muitos aspectos, tá? Primeiro, ele foi preso em dezembro de 2019 e ele tinha 77 anos. Ele alegou, então, que ele tinha uma esposa idosa e doente, que ele precisava cuidar dessa esposa. E a juíza simplesmente concedeu um habeas corpus para ele, concedeu uma fiança para ele no valor de 750 mil dólares, e esse cara foi aguardar o julgamento em liberdade. Bom, ele é um covarde, um tremendo num covarde. No interrogatório ainda lá na polícia, eu esqueci de mencionar, mas ele negou tudo, ele falou que nunca tinha visto a moça na vida, e é isso, covardão. Vocês vão entender mais à frente, já tá acabando, tá, gente? Prometo que já tá acabando, mas vocês vão entender o quão covarde é esse cara aqui. Então, em 28 de outubro de 2020, começou o julgamento, então, de Terence Miller, e esse julgamento durou 2 semanas. Então, lembrem, né, que ele estava aguardando em liberdade, então ele participou do julgamento, das 2 semanas de julgamento, só que ele estava em liberdade. Então, ele assistia, né, ao dia lá no plenário e voltava para casa. No último dia, então, ele foi realmente considerado culpado. Só que no último dia, quando estavam para proferir, então, a, o veredito e a sentença dele, o que aconteceu, né? A investigadora recebeu um telefonema no gabinete dela informando que simplesmente esse covarde tinha sido encontrado sem vida e que ele tinha tirado a própria vida. Então,
Então isso causou uma revolta absurda. Assim, é um misto de sentimentos, eu acredito, né? Porque 48 anos depois houve uma resposta, houve um fechamento ali, né? Mas ao mesmo tempo não houve justiça, porque o cara não estava ali nem para ouvir a sentença dele, que dirá para cumprir a pena, né? Ele resolveu se ir desse mundo sem ter que arcar com as consequências do ato dele. Então, gente, fica essa reflexão aqui. Esse caso é um caso solucionado. O cara foi identificado graças aos esforços da polícia, que lá em 1972 não tinha muitos recursos, esse cara estava totalmente fora do radar, mas que os investigadores realmente nunca desistiram da Judge, nunca desistiram de encontrar o responsável pela morte dela e conseguiram aí, né, um fechamento, mesmo que não tenha sido terrível o suficiente para o responsável. A justiça reconheceu, no fim das contas, a culpa dele, né? Bom, é isso, pessoal. Esse foi o caso. Foi um caso muito difícil de montar, de pesquisar, de montar um roteiro, de gravar aqui para vocês. Então, eu peço demais que vocês deixem um like e, se possível, também se inscrevam no canal e deixem aqui nos comentários um caso que vocês queiram que eu conte aqui nos próximos vídeos. Combinado? Então, um beijinho e até os próximos vídeos.